18 horas, respeitando aqui a nossa tradição, a gente inicia a live, né? Mais uma live 30 do Selint, né? Desta vez, o foco da nossa conversa vai ser a nova trilha do conselheiro, né? E convido o Vanderlei, né? O idealizador da nova trilha, mais o chairman e o founder do Selint, para poder explicar mais um pouquinho dessa nova trilha, né? Que a gente oferece agora para as pessoas que desenvolvem governança, né? Meu nome é Yuri Cap, o show do Selint, e entrego agora para o Vanderlei fazer as suas apresentações, né? E depois a gente desenvolve aqui a conversa. Bom, prazer estar com vocês novamente, mais uma live. É sempre um momento bacana aí que a gente se compromete a falar em 30 minutos, né? A grande maioria aqui me conhece, eu fui o fundador do Selint, como já falou Yuri, e hoje atualmente como chairman. E vamos falar hoje sobre a trilha, quer dizer, a ideia a gente lançou uma nova trilha agora em 2023, e é falar um pouco sobre ela, né? E explorar aí, se tiverem perguntas, seria legal, né? Se vocês puderem colocar no chat, e a gente vai explorando, porque normalmente é um assunto que pode suscitar dúvidas, ou, enfim, algumas informações a mais que às vezes a gente não consegue passar. Então, Yuri, devolvo para você aí, feita a minha Bacana. apresentação. Perfeito. Então, tanto o meu LinkedIn quanto o LinkedIn do Vanderlei está disponível no chat, tal como a trilha também está disponível no chat para vocês consultarem e gravarem. Reforço o pedido do Vanderlei, as perguntas, os comentários são super importantes para que a gente possa dar um dinamismo bastante adequado aí ao público que está nos assistindo, né? Lembrando que a nossa live ela estará disponível no nosso site, no Selint, já a partir de amanhã, e também no nosso canal do YouTube, né? Então, Vanderlei, aí, feitas as introduções, devolvo para você. Eu acredito que você já está habilitado a compartilhar a tela. Então, faça a introdução da trilha, né? E vamos para as perguntas, né? Para as dúvidas. Legal. Primeiro falar, né, o porquê de uma nova trilha. Alguns talvez nem saibam, né, que existia uma trilha anterior, né, e por que a gente fundou uma nova. Então, primeiro, a nossa trilha anterior, todas as duas trilhas começam com o nosso programa chamado PFC, que é o nosso programa mais tradicional, tem 5 anos, está na 29ª turma, né, fechamos a 28ª sábado passado. E a gente percebeu, logo depois do PFC, a necessidade de complementar. O PFC é um programa bastante denso, bastante concentrado, que fala de mercado, competências, mas a gente entendeu que deveríamos ter outros programas que fornecessem mais ferramentas, né? E logo lançamos o Concertif, a primeira certificação para conselheiros consultivos do Brasil, totalmente também modelada aqui pelo Selint, né? No início em parceria com a BRA e atualmente só pelo Selint. E oferecíamos também 2 outras formações que não eram do Selint, como complementares e que muitas vezes não suscitavam, né, a mesma filosofia, às vezes assuntos repetidos e também carga horária, né, que talvez não fosse compatível. Então, juntando todos esses fatores, nós entendemos que estava o momento, estava com a maturidade necessária, aí, após 5 anos do PFC, a gente lançar uma trilha totalmente autoral nossa, né? E que refletisse essa necessidade de um aprimoramento contínuo, que pudesse também refletir a nossa filosofia, que pudesse oferecer para quem chegasse no topo da trilha, né, uma visão para o mercado, que é um certificado do Selint para o mercado, que essa pessoa, esse profissional, está bastante qualificado. Então, eu vou vou compartilhar aqui só a nossa trilha para vocês verem. Espero que já esteja todo mundo vendo aí, né? E o que essa trilha, né? Ela propicia. Então, vocês podem ver aqui no início, né? Vocês estão vendo o meu cursor. Ela começa com o PFC, esse programa que eu falei que está na 29ª turma agora. E quem faz o PFC não há nenhum pré-requisito, mas nós fazemos uma seleção prévia, né, de quem participa do PFC, dada a qualidade aí comprovada, né, dos participantes. Quem já fez sabe que nós damos uma visão aí para o C-Level, né? Então a gente faz uma pré-qualificação, uma pré-seleção do PFC. O Concertif, da mesma maneira que você fez o PFC, você vai para a certificação,
para conselheiro consultivo. Enquanto o PFC, como eu falei, fica aqui mercado, competências, fala de casos, ele dá uma visão geral de governança. O conseltivo é estruturado em 8 pilares, em 8 módulos, que vão fornecer ferramentas, né? Eu sei que tem vários aqui que já fizeram conseltivo, oferecer ferramentas para você atuar muito bem como um conselheiro, né, na grande maioria das empresas que são conselhos consultivos, né? E aí veio a necessidade, então, os outros 2, né, programas aqui, primeiro a certificação avançada, que enquanto o Concertif te dá um conjunto de ferramentas mais voltados aí para os hard skills, a certificação avançada vai trabalhar mais os soft skills. Então, aqui no Concertif, nós trabalhamos os planejamentos, orçamentário, estratégico, direcionamento, e já na certificação avançada, a gente vai para aquele complemento, né, de postura, de atitude que o conselheiro precisa ter, como, por exemplo, mediar conflitos entre sócios, sócios executivos, a questão de saber se comportar e conduzir reunião, saber exatamente nos momentos que tem que ter uma negociação, enfim, nós vamos trabalhar uma série de aspectos de soft skill, inclusive é uma certificação que ela não tem, vamos dizer assim, uma aula muito extensa, ela é já, quem entra na certificação já entra formando conselhos, e são esses conselhos que vão trabalhar os conteúdos, né? Óbvio que os instrutores, os coordenadores ou facilitadores vão tomar cuidado para que haja um fecho, né, com uma teoria, uma conceituação adequada. Então, ela é bem diferente, né? E por isso que a gente entendeu por bem fazer essa nova trilha e fazer ela ficar coadunada, né, com o que é o PFC, que aborda determinados assuntos, o Concertif e, por fim, a certificação avançada. Então, vocês percebam, né, que existe aqui um crescente, né, de 10, 40, 70 horas, e aí nós lançamos esse selo, né, ou um certificado de expert em governança pelo Celint, que nada mais é do que um certificado que é dado a quem completar os 3 programas anteriores, porque cada um tem um assunto diferente, não há nenhuma zona de intersecção, né? Eles são totalmente complementares e vão se completando, né, um ao outro. E, finalmente, para você chegar ao nível de expert, é preciso escolher 4 programas complementares, né, que a gente chama aqui nos satélites, né, também que a gente às vezes costuma chamar, que vão te dar, então, possibilidade de você trabalhar pontos ou gaps imprescindíveis, que a gente chama, né, pontos de zona cinzenta da sua formação para conselheiro, assuntos da sua formação, ou áreas em que você quer reforçar os seus diferenciais. Eu sou, por exemplo, já alguém que conhece muito SG, mas eu vou fazer o curso de SG aqui para dar uma complemento, para dar uma reforçada, né, nessa questão. Então, essa trilha, ela tem esse aspecto de um lifelong learning, é um processo que a gente acredita que alguém pode completar aí em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Vai dependendo da velocidade e do apetite. Ela é uma trilha que vai te permitir 100 horas de preparação, o que também eu acredito bastante adequado, né? Quase aí um MBA. E, ao mesmo tempo, ele é bastante prático, né? Porque ele vai num crescendo aqui da possibilidade de você participar cada vez mais ativamente do processo, além de ser totalmente customizado, né? Porque vai te permitir complementar a sua formação nas áreas que você entende que sejam necessárias. Tá aqui do lado direito, né? Nós colocamos ligados aqui à nossa trilha o Alumni, porque o Alumni a gente está bastante ativo, desde o ano passado, o Alumni tem um papel de fazer com que esse lifelong learning fique vivo. Então, a ideia de ter uma trilha dessas ligadas a um alumni é que esse alumni vai propiciar, por exemplo, com estudos de casos que a gente está repassando assuntos importantes dos estudos de casos que são abertos, né? A gente faz as live 30 como essa aqui, né, que estamos fazendo agora, jantares, vamos ter um agora em março, outros eventos, trabalhamos as vagas, hoje mesmo divulgamos mais 3 vagas, né? E só esse ano já foram 9, muitas são autorais do próprio Celint, onde nós desenvolvemos governança em empresas, outras nós repassamos de parceiros. Então, tudo isso faz com que o teu processo, né, fique bastante vivo e dinâmico. E, enfim,
foi esse o princípio que norteou, então, a formação de uma nova trilha, né, Yuri? Então, passo aí para você, se você tem algum comentário sobre isso, e quem quiser depois que eu vou deixar de projetar, mas é só entrar no nosso site, tem logo no primeiro bloco ali para conselheiros, né? Tem lá trilha, é só você clicar lá na trilha e vai abrir todas as informações, e você pode, inclusive, clicar nos programas, né, que ele vai abrir a ementa de cada um desses programas. Perfeito, Vanderlei. Então, já aproveito que o Ikedo abriu a fila das perguntas, né? É. Ele traz o ponto, né? A novidade da nova trilha estão na certificação avançada para conselheiros, 20 horas, o expert em governança, 30 horas. Para quem fez algum dos programas complementares, né, que já fez, né, até agora, anterior à trilha, né, esses já entrariam como créditos caso a gente avance no programa para expert em governança? Perfeitamente. O que você já fez já está feito, não precisa fazer de novo. Ele já entra como um dos programas complementares para você atingir esse nível de expert no certificado, né, que nós vamos dar de expert em governança pelo Celente. Então, esse é o espírito que você vai. O Ikedo, por exemplo, já escolheu alguns programas, ele já fez alguns programas complementares, que obviamente iriam permitir que ele pudesse suplementar a determinadas áreas, né, de conhecimento, e isso não é perdido, né? Ele está lá e ele vai ficar. Todos os nossos programas agora têm essa característica. Nós entendemos que a própria certificação, né, a gente viu pelo mercado, de que não adiantava fazer uma recertificação, né? Isso agregaria pouco valor, talvez mais custo do que valor. Uma trilha desse tipo, ela te permite você, ao longo do tempo, ir se complementando, né? E pelo que o que o aluno propicia, e o que você também pode buscar com a sua própria conta, que nós depois vamos montar na nossa plataforma um local onde você vai ter tudo, toda a tua vida lá de conselheiro, isso já está previsto aí para final do ano, a gente vai conseguir fazer com que você pratique de fato o lifelong learning, que ele seja bastante útil e aprofundado, e ao mesmo tempo que leve em conta as suas características. Então, Eu acho que vou aproveitar e vou reforçar esse ponto que o Vanderlei trouxe, né? Nós estamos em desenvolvimento de uma plataforma onde vocês, aluminais, Celente, poderão adicionar toda a sua experiência, todo o seu desenvolvimento, o lifelong learning em governança, né? Então, as formações que vocês fizeram conosco, as formações que fizeram em outra escola, participação em eventos, palestras, lives, todos os assuntos relacionados à governança, a encontros, né? E assim por diante, né? Participações em conselhos, enfim. E num determinado período de tempo, por exemplo, de 12 meses, a gente vai conseguir calcular quantas horas vocês se dedicaram em governança, né? E construir ali um racional, né, de quanto vocês estão avançando, né, ou estão se dedicando ao tema de governança. Isso está muito relacionado com o ponto que o Vanderlei sempre traz, que o desenvolvimento da carreira do conselheiro ela é autoral, né? Então ela está nas exatamente. nossas mãos, né? Isso já virou um ícone aí no mercado. Eu falei tanto isso nos todos os fóruns, a Irene levantou a mão, ela sabe disso, né? Eu falo, olha, a carreira do conselheiro ela é autoral. Não adianta a gente querer tanto no ponto de vista de competência, como do ponto de vista de oportunidades. Não adianta ficar esperando a oportunidade, nós temos que trabalhar ativamente, né? E todo mundo que passa pelo Celente, que é mais disciplinado, que se compromete a um programa de competências e de busca de oportunidades, é muito bem sucedido. Hoje está em 2, 3 conselhos. Então, acho que esse ponto, Yuri, só reforçando, te interrompi, desculpa. Uhum. Não, tranquilo. Assim, Irene, só por favor, coloca a sua pergunta no chat, né? E aí eu trago o Ronei, né? Ronei pergunta: quantos concertifs estão previstos para esse ano? Quantas turmas de concertif? Até o ano passado, nós fizemos 6 turmas do Concertif. Esse ano nós estamos prevendo, então foram 2 por ano, né? Praticamente aí nesses 3 anos de existência do Concertif. Esse ano nós estamos prevendo 3, Rony. Nós estamos prevendo agora uma turma que já está lotada, né? Um mês antes de começar o programa. Nós estamos com 40 participantes, né? A gente mudou um pouquinho a dinâmica final para permitir a entrada de 40, então fechamos a turma,
a próxima vai ser no meio do ano e uma mais para o final do ano. Aliás, essa foi a turma 7 que fechou, a turma 8 já está com inscrições abertas a partir de hoje. Então, no site do Celint tem todas as informações sobre essa nova turma 8, que já está aberta, possivelmente começará em maio, se não me engano. Perfeito. Aí o Fernando Vanderlei ele traz o tema, né? Na trilha anterior havia uma certificação de conselheiro internacional. Nessa trilha, essa oferta se mantém? Não, nessa trilha, essa certificação internacional, o que nós observamos? Uma baixíssima adesão. Nós tivemos só 5 que fizeram essa certificação, sendo que 2 estão aqui, eu e o Yuri. Os dois, o chairman e o CEO do Celint. Então, a gente percebeu baixíssima aderência, pouca utilidade, né? No final, é uma certificação parruda, uma certificação bacana, mas a gente percebeu que só conselheiros muito experimentados e que tivessem um viés de atuar em conselho de administração que pudessem iam aproveitar mais. E a gente não percebeu isso no nosso público. Além de ser uma certificação, ela era em EAD, tomava um tempo muito grande, muita vontade de concluir, porque era bastante difícil, né, de você participar daquelas videoaulas e tomar as notas. Então, a gente percebeu que não estava aderente com a nossa filosofia, que como vocês sabem, né, o Celint está muito mais voltado para empresas de capital fechado, né, conselhos consultivos ou de administração, advisory boards, para esse tipo de empresa. Então, a gente percebeu, foi isso que eu falei no início, né, adequar para a filosofia do Celint. E, enfim, foi isso que a gente notou e essa foi a motivação principal. Perfeito. Vanderlei, a ANAVSAP atrás o ponto, né? É possível fazer os programas complementares individualmente, por exemplo, no meio da trilha ou ao longo da trilha? Claro, claro, você escolhe o seu tempo. Nós não temos, como eu falei, se você for muito assíduo e emendar um programa atrás do outro, você consegue em um ano praticamente já ter o certificado de expert. Mas se você quiser pausar e fazer mais de uma forma mais tranquila, a gente acredita que 2 anos e meio você completa. Então, dá para, sim, poder compatibilizar com a tua necessidade, com a tua disponibilidade e com o teu apetite, né? Na verdade, tem que ver o apetite de cada um para poder completar tudo. Perfeito. A pergunta da Irene, Vanderlei, eu tomo a liberdade em responder, né, que eu estou na frente desse processo, Irene. Tá. Nessa primeira, a Irene pergunta, né, as informações das formações, né, ou dos eventos, né, que o Alumni participou do Celint, para essa plataforma que nós comentamos, né, de Lifelong Learning, será automaticamente carregado pelo Celint? Né? Irene, nessa primeira versão, nós não prevemos isso, ok? É necessário um desenvolvimento muito maior, né? Mas está no nosso radar. Né? O que eu trago para você, para essa primeira versão, Irene, é que o processo vai ser muito simples de preenchimento. Né? É o título do evento, da aula, né? Da participação da reunião, né? Algum detalhe que você queira colocar, a data que isso aconteceu. Né? É muito simples o preenchimento, porque a gente também não quer que tome tempo, né, do alumni nesse processo de registro do seu lifelong learning. Né? E não está disponível, né? Nós estamos em desenvolvimento. O Vanderlei falou até o final do ano aqui. Na verdade, o Vanderlei fala até o final do ano, mas ele me põe pressão para colocar antes no ar, né? Mas, enfim, está aí. Até o final do ano a gente vai estar com essa plataforma disponível. Mas, Vanderlei, ninguém perguntou, mas eu vou perguntar para você, né? Qual que é a vantagem de ser um expert Celint? Bom, quem puder depois no nosso site, lá tem um videozinho de 6 minutos que eu explico tudo lá muito rapidamente, vai ficar claro, né? Inclusive no site tem isso por escrito, as vantagens de ser um expert em governança pelo Celint, os pré-requisitos, a lógica de montagem dessa trilha que eu já acabei falando aqui, né? Das diferentes abordagens de cada um dos níveis da trilha. Mas a vantagem de ser um expert são inúmeras, né? O Celint hoje, e a gente pode falar isso aí sem falsa modéstia, quando a gente, várias vezes que pessoas perguntam no mercado quem são as empresas sérias, né, que têm um conteúdo, que têm uma didática, uma dinâmica, que formam conselheiros, né? E das 3 empresas tem sido referenciadas é o Celint. Então,
apesar de sermos jovens, né, em termos aí de 5 anos, basicamente, que a gente começou o PFC, o Celent foi fundado 2 anos antes, mas nós já ganhamos aí uma credibilidade, né, pela postura, pela forma que a gente atua, e acho que a grande vantagem é isso, é o Celent certificar para o mercado que tem alguém aqui que é expert em governança. Acho que isso tem acho que tem um valor muito forte, eu acredito que isso tem um valor muito forte, além de que tem outras vantagens, nós vamos poder colocar o expert no nosso site, né, no nosso banco de CVs, e mostrar, olha, que esses aqui são os experts. Quando a gente faz processo de instalação de governança em empresas, é claro que a gente vai falar para o empregador, né, olha, a gente tem pessoas diferenciadas, que chegaram ao nível de expert, dá uma olhada primeiro, talvez, nesses currículos, se forem aderentes com as experiências que você está buscando, certamente vão ter uma preferência. Então, são inúmeras vantagens desse tipo, além de descontos, né, que a gente sempre promove aí para quem está com a gente mais tempo, enfim, tem uma série de vantagens, mas eu acho que a principal, viu, Yuri, talvez são duas as principais, né? Uma é esse selo, né, de credibilidade, lembrando que a gente talvez seja a única empresa que eu saiba aí na parte de governança que faz um processo de pré-seleção. Então, quem está seguindo com a gente tentou tomar o cuidado de olhar, essa pessoa ela tem condições de ser um ótimo conselheiro, ela tem o perfil, ela tem os pontos aí de adesão, então isso já vai para o mercado com esse cuidado, né? E só uma observação, até uma satisfação, né, Yuri? O Yuri foi da Embraer, né? Foi CEO da Embraer, mas a gente teve no, no, no último post que eu fiz da turma 28, entrou lá, não sei se viu alguém da Embraer lá junto no cliente, mas entrou o Iquedo também, né? Foi do ITA, né? Mas entrou o vice-reitor do ITA, Iquedo, e lá fez um comentário, né? E super positivo, né, da forma que a gente está atuando, né, a forma como a gente desenvolve os nossos programas. Eu fiquei super honrado, né, porque para mim o ITA é top, né, é uma das melhores escolas do mundo, e ela prima exatamente por isso, por uma postura parecida com a nossa. Nós não fazemos propaganda, nós não investimos em marketing agressivo, a gente não ilude ninguém que vai ter uma carreira brilhante, ganhar até X dezenas de milhares de reais. Não, a gente tem uma postura muito de deixar, né, que o nosso trabalho fale por nós. E são quem passa pelos programas que referencia, muito parecido com o que faz o ITA. Então, eu fiquei super honrado por isso, né? Eu acho que esse é o diferencial que a gente tenta trazer para o mercado: seriedade, constância de propósitos, e um conteúdo que seja realmente adequado para a função, né, e para o mercado, para a realidade, né, como eu brinco, né, a vida como ela é nos conselhos, né, programas Nelson Rodrigues. Então, eu acho que isso é o principal diferencial. E o segundo, né, que eu ia falar, eu acho que é essa lógica que a gente montou da trilha, né, onde você tem um programa de base que te dá uma visão geral, governança, competência, depois vai te dar que vai te dar um conjunto de ferramentas de hard skills ali, e o outro que vai te dar um conjunto de habilidades e atitudes de soft skills, e, finalmente, os complementos para você se diferenciar ou suprir determinados gaps de conhecimento. Então, essa lógica, que ela é uma lógica que tem base e, ao mesmo tempo, ela pode ser customizada, para mim faz todo sentido, né, o que a gente observou nesses 5 anos, que a gente precisava lançar algo desse tipo. Fomos inovadores, é a primeira também escola que tem esse tipo de abordagem. Tá? Então, a gente tem inovado bastante, né? Inovamos com o PFC, hoje tem vários imitadores aí do PFC, inclusive com nomes parecidos, o que é muito triste, né? Nós somos inovadores, né? Quando a gente lançou o Concertif, a primeira certificação para conselho consultivo, que até hoje é referência no mercado. Fomos inovadores quando a gente lançou o nosso livro sobre carreira, o primeiro livro de carreira de conselheiros, e agora somos inovadores esse ano com a nossa trilha, né, que é uma trilha realmente diferente. Então, para mim, são esses os pontos chaves, Yuri, que eu acho que performam bem com a trilha. Agora, Wanderlei, imagina o seguinte cenário, né? Que a gente tenha um alumni que, quando ele visualiza as formações complementares, né? Ele tem a seguinte percepção: olha, eu já fiz todas essas formações complementares, né? Ou dessas formações complementares aqui eu não vejo necessidade em me desenvolver, né? Alguma delas eu posso até fazer de forma autoral, né? Enfim.
Para esse cenário, né, que você visualiza na questão da evolução da oferta de formações complementares? Olha, esse é um outro ponto que a gente vem trabalhando, né? A cada ano a gente oferece uma ou outra formação complementar diferente. Esse ano, por exemplo, entrou o FAM, né, que tem a primeira turma agora, começando esse mês, e nós vamos ter também o GSU, né, que é a Governança para Startups e Scale-Ups. Então, a gente vai adequando, vai percebendo o que é a dinâmica e vai atualizando, ampliando, né, as formações complementares. Uma das primeiras que nós começamos foi o Finanças, né, os Finanças Estratégicas para Governança. Depois, uma das primeiras também foi o TCP, que é o Networking Efetivo para Conselheiros, e aí a gente foi vendo outras demandas, né, conforme percebemos no mercado, e, enfim, nos nossos clientes, nos próprios alumni, e isso é dinâmico. As formações complementares, sim, poderão evoluir ao longo do tempo. Isso é bem plausível, né? Perfeito, Vanderlei. Estamos chegando aqui no nosso finalzinho do nosso tempo, né? Quero agradecer você pela dedicação, pela sua doação de tempo, né? Pelas explicações, pelo momento, né? Informo que a nossa live ela dará um tempo, né? Daqui até 1º de março, quando eu e Gildo nós voltamos no dia 1º de março para falar sobre a digitalização dos negócios sob a perspectiva da governança, né? Lembro vocês que a nossa próxima turma de mediação sobre a liderança de Gabriela Asmar, turma 2, iniciará no dia 4 de março, né? A turma 6 de finanças, né, que foi a turma mencionada aí pelo Vanderlei, gerida aí pelo Gaspar e pelo Ohanian, iniciará no dia 7 de março, né? E a turma 29 do PFC, liderada pelo Vanderlei Passarella, no dia 25/3, né? Bom, acessem o nosso site, lá no calendário, vocês vão ter todas as informações a respeito das nossas formações, nossos eventos, e lembrando aí, guardar a data na agenda de vocês, dia 9 de março, Jantar Alumni, o segundo Jantar Alumni, é uma grande oportunidade aí de conhecer as pessoas, de aumentar a sua rede de relacionamento, de gerar oportunidades de negócio. Será em São Paulo, no novo Hotel Berrini, né? Vanderlei, entrego para você fazer suas despedidas e até a próxima, tá? Não, eu queria só ressaltar, né, que foi uma alegria enorme, né, quando a gente completou na trilha que a gente estudou bastante o ano passado inteiro. A gente refletiu muito que passos a gente deveria dar nessa trilha, porque para nós é uma questão fundamental a gente poder preparar bem os profissionais que estão conosco. E esse paralelo que eu fiz com o ITA, ele não é uma coisa, uma coincidência, né? Essa questão, a gente tem buscado isso mesmo, né? O nosso posicionamento no mercado é esse, a gente primar pela qualidade do que a gente apresenta e das pessoas que estão conosco. Então, acho que isso é o que fala muito pela nossa trilha. Também lembrá-los, né, de que as nossas certificações, elas ganharam esse aspecto de serem certificações que não têm a necessidade de recertificação. Isso, o Concertif tinha essa característica quando o Celint ainda fazia o Concertif pela Celint-Bra. Celint-Bra, nós não levamos em frente a parceria, e hoje o Concertif é totalmente do Celint. Então, isso permitiu que a gente pudesse avançar nesses novos passos. E acho que, enfim, nós estamos muito seguros, né, de estarmos oferecendo algo que faça realmente sentido. E como a gente sempre fala, né, vocês estão vendo aí o nosso propósito, né, que é transformação construtiva das organizações por meio de uma governança integral. Então, o nosso propósito é inspirar profissionais e empresas a realizar essa transformação, que a gente vê que quando a gente faz uma boa governança, os casos de sucesso são algo assim realmente incomparável, que traz muita vantagem, que traz muita predisposição para a companhia realizar uma perenização adaptativa, ela se perenizar ao longo do tempo e se adaptando ao mercado. Então, obrigado a vocês pela participação aqui, espero que tenha ficado claro qual é o propósito e como é que é a nossa trilha. Obrigado, Vanderlei.
Turma, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero vê-los no 1º de março aí, com eu e Gildo falando de transformação digital. Muito obrigado, pessoal. Boa Beleza. noite. Boa noite. Obrigado aí. Obrigado a todos. Boa noite Tchau. aí. Um abraço.